retomar então. Nesse nosso último momento, talvez eu tenha deixado a nossa esperança maior para o final, para que de fato a gente vá embora renovada e encorajada a de fato perseguir uma vida de contentamento. Então a gente começou, fica tranquilo, não vou fazer aquela revisão toda de novo, mas começamos com uma definição de contentamento, vimos os frutos de um coração descontente, que se manifesta por meio de murmuração, de ingratidão, de inveja e ciúmes. E agora, gostaria de trabalhar os últimos dois assuntos que, de certa forma, são bem relacionados aqui nesse nosso último momento. Que é, tudo bem, Naná, entendi o que significa contentamento, entendi que envolve sacrifício, entendi que é um sacrifício de louvor, um sacrifício de confiança que nos leva a um coração contente, que confia no que Deus está fazendo. Mas, como que eu encontro contentamento quando a situação realmente está difícil? Porque uma coisa é o contentamento em meio aos nossos dramas corriqueiros da vida, mas e no meio das aflições? Vamos falar um pouquinho sobre como a gente exercita ou o que a gente faz para ter o contentamento na aflição, ou como ele se parece. Porque, de verdade, a gente falou sobre a ingratidão, sobre os homens que foram libertos de algo terrível e não voltaram para agradecer, mas a gente sabe que a aflição, quando o exame vem com alteração, quando o desemprego se prolonga e quando tragédias acontecem, quando a viuvez chega, quando a gente perde o nosso filho, quando coisas desse tipo acontecem, a aflição, sem dúvida nenhuma, é o nosso... É o meu que tá tocando? Não? Ah, tá. É o nosso maior teste de contentamento. A aflição é o nosso maior teste de contentamento. Aqui, a gente vacila. Quando vem a doença, quando o filho adoece, quando um filho não chega a nascer, quando a gente é roubado, quando a nossa casa é destruída por ladrões no meio da noite, ou mesmo com a gente dentro, quando a gente é violentado, assaltado de qualquer maneira, quando o nosso nome é injustamente acusado, como a gente responde? Porque se o contentamento ele vale para todas as circunstâncias da vida, que a gente já entendeu que nada vai fugir do controle do Senhor, como a gente responde a isso? A gente precisa lembrar de Paulo que aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação da vida. E a gente viu no primeiro dia as situações da vida que ele atravessou. E esse Paulo, que passou por tudo aquilo que a gente viu em 2 Coríntios, ele escreveu a carta mais alegre da Bíblia, preso. Então, alguém que pode nos ensinar, debaixo do sol, sobre contentamento, é alguém que escreve uma carta tão alegre, a mais alegre da Bíblia, enquanto ele estava preso. Como ele conseguiu? De onde veio força? E acho que talvez a primeira coisa que a gente pode aprender com Paulo é que ele encontrou contentamento no meio das aflições ou no meio do sofrimento, porque ele reconheceu que as aflições nessa vida, elas são inevitáveis. A gente tenta fugir dessa realidade, mas a gente não pode fugir. A gente vive em um mundo corrompido pelo pecado. As aflições nessa terra vão ser inevitáveis. Eu não digo isso para te amedrontar, eu digo isso quase que para te consolar. No sentido de que é fato, a gente vai passar por aflição. E Paulo aprendeu isso muito cedo na vida dele. Ananias foi enviado para Saulo, quando Paulo ainda era Saulo, para levar para ele uma mensagem de Deus. E quando Ananias recebeu essa incumbência, ele ficou meio duvidando, assim, falou: Senhor, você tem certeza? É Saulo mesmo? Saulo que persegue os cristãos? É para ele mesmo que eu tenho que falar? Eu tenho ouvido cada coisa dele. E Deus respondeu o seguinte para Ananias: vai, porque ele é um instrumento escolhido para levar meu nome. E aí lá em Atos 9, os versículos 15 e 16, Deus continua dizendo para Ananias: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, quando Saulo converteu-se a Cristo e tornou-se Paulo, ele já entrou sabendo que ele viveria uma vida de tribulação. Nós precisamos reconhecer que sofrimento é inevitável. Dessa forma, não é que ele dói menos, mas ele não nos pega de surpresa. A gente não pode esperar diferente. Todos nós vamos sofrer. Todos nós vamos sofrer. A gente não está imune à doença, problema de relacionamento, à morte de pessoas queridas, tragédias, dificuldades. Isso é parte de um mundo caído. Isso é parte de um mundo caído.
E se vocês acompanharam a própria série de contentamento no Filipenses 4:8, talvez você já tenha me ouvido dizer que eu descobri assim com 12 anos essa verdade. Quando eu fui assistir toda feliz uma peça chamada Ponte de Sangue, que narrava a vida do Jim Elliot e outros 4 missionários que dedicaram as suas vidas para levar o evangelho para povos não alcançados no Equador. E quando eles estavam chegando lá, todos eles foram mortos com lanças e flechas. E não era isso que eu estava esperando naquela peça. Quando eu sentei, eu falei, vou ouvir uma linda história. Ponte de sangue deve ser a de Jesus, sangue de Jesus, porque vai dar tudo certo no final aqui. Porque crentes não sofrem, crentes não morrem. Né? Crentes não são assaltados, crentes não perdem filhos. Isso é uma mentalidade de 9 anos de idade. Né? Se você tem uma infância protegida e isenta de sofrimento já na tenridade, muitas vezes é isso que a gente pensa. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Até sentar lá e falar, não, mas peraí, o missionário morreu? Missionários não morrem. Eles têm que levar o amor de Deus, eles não podem morrer. Eles não podem ficar doentes. Mas isso é uma visão errada. Isso é uma visão errada. No mundo passaremos por aflições, mas a gente pode ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então a gente vai passar por sofrimento. E aceitar a realidade inegável dele na nossa vida é grande parte da nossa batalha por encontrar contentamento no meio das aflições. Não espere diferente. Não espere diferente. Certo? Não estou falando para a gente sair daqui pessimista, muito pelo contrário, a gente vai ver como isso termina bem. Mas a gente precisa começar aceitando a realidade do sofrimento. E Paulo ensina como a gente vai ser contente nas aflições de outras maneiras também, lá no capítulo 1. Abre comigo lá em Filipenses, né? Capítulo 1. Você vai ver que já é um trecho que eu fiz uma pequena, contei um pouquinho a historinha dele ontem, quando a gente estava começando a primeira palestra aqui. Filipenses 1, versículos de 12 a 18. Talvez você reconheça a paráfrase que eu fiz disso ontem, mas vamos ler aqui, de 12 a 18. Quero que saibam, irmãos... antes disso, se você tem a NVI, eu não sei se todas as versões têm isso, mas se você tem a Bíblia da Nova Versão Internacional, tem um subtópico antes desse trecho começar. E na minha Bíblia está escrito assim, os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Então isso já dá uma dica para a gente de que contentamento na aflição é possível quando a gente tem um olho em algo mais que vai além da circunstância que a gente está vivendo. Certo? Diz assim então o texto. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, na sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. E o texto continua, mas a gente pode parar aqui. Então, Paulo nos ensina que a primeira coisa, a partir desse trecho, é que a gente pode encontrar contentamento na aflição, nos sofrimentos, quando a gente reconhece que Deus está trabalhando no meio disso. Deus está trabalhando. Deus não para. A nossa vida não para. A gente não entra em stand-by. É a gente que acha que a vida fica pausada quando uma situação difícil acontece. Mas não. Deus está trabalhando no meio das dificuldades. Paulo fala logo de cara que o fato dele estar preso tem servido para avançar a proclamação do Evangelho. Certo? Quando a gente lê Filipenses 1, a gente vai entendendo que com a prisão de Paulo, não só foi possível falar de Cristo para toda a guarda do palácio, o que seria totalmente inviável de outra forma. Como é que aquelas pessoas ouviriam de Cristo se não tivesse alguém de Cristo preso lá? Né? Então, isso precisava acontecer para um plano orquestrado soberanamente por um Deus bondoso para salvar os seus. Como também porque Paulo foi preso, outras pessoas começaram a se animar para pregar sem medo por aí. Então, em meio aos sofrimentos, Deus está trabalhando. Deus está sempre trabalhando. Se a gente não vê, isso não significa que Ele não esteja lá e que Ele não esteja agindo. Agora, uma coisa que é importante ficar claro aqui, talvez logo de cara,
É que isso não quer dizer que então a gente sai por aí em busca de dificuldades e super ficando alegre quanto pior as coisas ficam. Não, não é isso. A gente sofre, é duro, é difícil, é árduo. Nós vimos ontem salmos de lamento. Nós sofremos a dor. Ela existe. Mas, quando nós somos afligidos, quando a gente reconhece a mão de Deus agindo e a gente percebe as misericórdias em meio ao sofrimento, a gente pode ter um coração contente. Não estou entendendo, mas Deus está trabalhando. E isso é tudo o que eu preciso saber. A gente precisa reconhecer, então, as aflições nesse sentido como misericórdia de Deus. E isso envolve a gente reconhecer, de novo, não tem como fugir desse atributo tão central para a vida de um cristão contente. Deus é soberano em todas as coisas. E tudo o que Ele faz é para a sua glória e para o nosso bem. Lembrando que o nosso bem é aquela obra final em que nós seremos um reflexo do nosso Salvador. Essa é a obra final. Não a nossa felicidade momentânea, não aquele calorzinho que aquece o coração quando a gente recebe uma coisa que a gente gostaria. O final, o nosso bem, é nós nos parecermos com Cristo. E para esse fim, Ele vai usar o que Ele precisar para que a gente seja moldado e lapidado. A gente sofre de verdade, é difícil. As pessoas fazem mal para nós. E a gente sofre o tanto que o nosso Deus soberano permite e sabe que Ele nos dá a graça para aguentar. E isso pode ser muito difícil de entender às vezes. Por que Deus permite sofrimentos tão horrorosos nesse mundo tão caído? Às vezes a gente olha, né, liga a televisão, fala, deixa eu relaxar um pouquinho. Não ligue no jornal, porque você não vai relaxar. Né? É o pior momento, ainda mais agora, época de eleição. Né? Fala, deixa para lá. Né? Deus permite sofrimentos horríveis. E não é só no mundo de hoje, não. Pense em José. De novo, volta para a história de José. Vendido por irmãos. Alguém aqui já foi vendido por um irmão? Gente, imagina irmãos viram a cara para nós, a gente rompe relacionamento com família. Agora imagina essa dor de você ser vendido pelos seus irmãos, como um escravo no Egito, maltratado, preso, irmãos que odiavam ele. José passou por tudo isso. Mesmo não aprovando as ações dos seus irmãos contra ele, inclusive, o que José tinha clareza? Ele via que aquilo que os irmãos fizeram de mal, Deus tornou para preservar a própria família deles. Olha que a visão da soberania ajuda. E com certeza ele sofreu. Ele não foi feliz no camelo virando escravo no Egito, falando, não, vai dar tudo certo no final. Certamente não. Mas ele conhecia o Deus que ele tinha. E mesmo lá, na prisão, se você retomar Gênesis 37, ler a história inteira de José, você vai ver mais de uma vez. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José e aí ele estava na casa do Potifar. E aí deu aquele rolo todo lá com a esposa do Potifar, ele foi preso. Quando ele chega na prisão, e o Senhor estava com José. E tudo que ele fazia prosperava. Onde esse menino ia, tudo prosperava. Porque em meio à aflição, ele não ficou parado esperando Deus resolver. No meio da aflição, ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Glorificou e serviu Deus. E Deus estava agindo. Deus estava agindo. Ele poderia ter sido preso, esquecido pelo copeiro lá depois, e falar, agora eu desisto. Mas não foi isso que ele fez. 2 anos preso. E ele, de novo, o Senhor estava com José. Ele conquistou a confiança de todo mundo. Mesmo esquecido na prisão, depois de 2 anos, no tempo de Deus, precisava ter sido naquele sonho que José estivesse lá. Para que o copeiro lembrar, tem um cara lá embaixo. Ele vai saber resolver. Ele tinha que estar na prisão, ele não podia estar em nenhum outro lugar. Deus é soberano, ele não perde o controle de nada. Outra história maravilhosa que nos mostra isso é Esther. Esther, um livro em que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Um livro em que a gente vê Deus atuando em todos os momentos. Todos os momentos. Em meio a momentos difíceis. Imagina é que a gente tem a visão princesas da Disney, né, da história de Esther. Então a gente imagina Esther indo para um concurso de beleza, se arrumando, toda bonitona para conquistar o rei. O clima era outro. Ela foi sequestrada, raptada. Ela nunca mais ia poder voltar para a família dela. Ela chegou lá, ia dormir com o rei, podendo ou virar rainha de um rei que era terrível, ou virar uma concubina e nunca mais olhar para a presença do rei de novo. As meninas não estavam nesse clima de alegria que a gente cria quando a gente tem essa versão Disney na cabeça, né? Mas mesmo estando lá, ela
alcança o favor do rei, ela se torna rainha e de repente Mordecai vira para ela e fala, quem sabe se não... Olha só, será que não foi para isso que você está aí? Nosso povo vai ser dizimado, você está numa posição, você é a única que pode falar com o rei em nosso favor. Deve ter sido para um momento como esse que você foi colocada ali. Deve ter sido por isso. Olha como as coisas fazem sentido quando a gente olha como Deus trabalha no grande plano. E se ele trabalhou na vida de José como ele trabalhou, se ele trabalhou na vida de Esther como ele trabalha na nossa também. Ele trabalha na nossa vida. A gente sofre, mas Deus torna o mal em bem para o seu soberano propósito. A gente precisa lembrar disso. A gente encontra contentamento, então, quando a gente lembra que ele está agindo, mas a gente também encontra contentamento quando a gente age da maneira como Deus espera, mesmo em meio ao sofrimento. José, de novo, o exemplo de José. E depois o exemplo de Esther. No começo ela meio que falou, eu não vou não, você tá louco, imagina, se ninguém entra na presença do rei, se ele não estender o cetro, eu morro na mesma hora. E aí Mordecai vira para ela e fala o quê? Falou, se você não for, consolo e socorro e refúgio vão vir para o nosso povo de outra maneira. Mas você não, você vai ficar aí. Ou seja, Mordecai sabia que Deus ia providenciar porque ele confiava na promessa de Deus. O povo judeu não ia ser aniquilado, o Messias viria de lá, estava prometido. É o que o rei não sabia de nada e Amã muito menos. Mas Mordecai sabia. Mas ele falou para ela, eu acho que é você que Deus quer usar. Se você for fracote, não for, ele vai trazer livramento de outro jeito. Olha que confiança. Mas aí Esther levanta e fala, eu vou. Não, então eu vou. E aí ela ora, ela arquiteta um plano, ela é prudente, vai e faz o que ela tem que fazer, mesmo diante de uma ameaça de ver o seu povo e ela própria aniquilados. Agir da maneira como Deus espera, mesmo em meio ao sofrimento. Olha o versículo 13 aqui em Filipenses 1. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Como que ficou evidente? Paulo brilhava? No sentido literal? Não, certo? Mas ficou evidente porque quando ele estava lá, ele não parou de fazer aquilo que ele fazia quando ele estava fora. Olha que atrevido. Legal, né? É isso. Ele continuou fazendo. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Paulo buscava conhecer a Cristo e buscava fazer Cristo conhecido. E ele continuou fazendo isso mesmo na prisão. A prisão não parou Paulo de fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, por que ele poderia ter colocado a vida dele em stand-by? Não, o meu trabalho é pregar Cristo ao mundo. Quando eu estou na prisão, tá? Atividades interrompidas. A hora que eu sair, eu volto. Ele não fez isso. Porque a missão dele era falar de Cristo. Onde eu estou agora? Prisão é o que temos? Na prisão vou falar. Essa é a visão. Que lição para nós. De não colocar a nossa vida em espera porque a gente está esperando alguma coisa. Não colocar a nossa vida em espera porque agora a gente está em tratamento. Não colocar a nossa vida em espera porque agora eu estou esperando um filho ou porque agora eu estou esperando. A gente age como a gente tem que agir mesmo em meio ao sofrimento. A Elizabeth Elliot que fala, né, depois lidando com o luto da morte do seu marido, que fala a forma como eu entendi que eu tinha que passar pelo sofrimento era simplesmente fazer a próxima coisa. Fazer a próxima coisa. Ao invés de se entregar ao luto e ao sofrimento, o que tem hoje? Tem louça na pia? Vamos lavar a louça na pia. Tem o quê? Tem uma filha de 10 meses, ela precisa de mim. Eu vou cuidar dela. Eu posso ir embora dessa aldeia ou eu posso continuar. Eu vou continuar na missão ou eu vou embora? Qual é a próxima coisa? Vou continuar. Vou continuar e vou continuar. Vou continuar. A gente continua fazendo aquilo que Deus deu pra gente fazer. Não tem vida em espera. Paulo não parou quando ele estava preso. Nós devemos continuar fazendo aquilo que Deus nos chama a fazer, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à aflição. Talvez você esteja passando por uma aflição agora, ou uma situação que você realmente não gostaria de estar. Como que a gente responde? Fazendo a próxima coisa. Fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça. Vivendo de acordo com a vontade de Deus. Não tem modo de espera na nossa vida. É na tribulação que Deus está agindo. Lembra de José, lembra de Esther, lembra de Paulo pregando preso. Não tem nada errado da gente querer que as circunstâncias mudem. Nada. Nada errado em orar por isso. Já falamos isso várias vezes aqui.
Mas a gente precisa entender que o nosso lugar e a nossa ocasião de servir a Cristo é onde a gente está agora. Na circunstância que a gente está agora. E isso é muito diferente do que o mundo diz ou do tipo de pensamento que o homem pecador tem. O coração pecaminoso, ele quer ser colocado numa situação em que ele possa ficar contente. O cristão que busca o contentamento, ele diz: Deus, me ajuda a ficar contente aqui. E a cumprir a minha responsabilidade aqui. Onde eu estou agora. A situação que eu tenho é essa, a circunstância que eu tenho é essa, é aflitivo para mim, eu sofro, eu clamo a Deus por mudança, mas eu faço a próxima coisa. Eu faço a próxima coisa. E a gente encontra contentamento também, além de reconhecer que Deus está agindo e agir nós também, né, de acordo com a vontade de Deus. Uma terceira coisa é que a gente encontra contentamento quando a gente busca o bem dos outros em meio à nossa aflição. Paulo fez isso também. Poderia estar entregue, poderia usar todo o seu tempo na prisão batalhando para sair de lá. Mas ao invés de fazer isso, ele luta para resgatar as pessoas de lá. Contentamento vem da gente tirar os olhos da nossa própria vida, do nosso próprio sofrimento, daquilo que a gente está vivendo de tão difícil e buscar a glória a Deus visando o bem do outro. Servir o outro. Difícil, né? Você pode pensar, mas não é possível, não tem nenhuma hora que sou eu que... Né? Que horas que sou eu? Né? É só a gente perguntar para Jesus, que horas foi ele? Imagina Jesus ali com a cruz ali na frente, falou, mas Deus, que horas você vai pensar em mim? Jesus viveu para nos servir, do início até o fim. Do início até o fim. Ele clamou por uma mudança das circunstâncias, mas pela alegria que estava proposta para ele, de nos salvar, de salvar o povo, de nos redimir do nosso pecado, ele foi até o fim. Contente na aflição. Não aquele contente abobado, tenho falado isso todo dia, para a gente não ficar com a ideia errada, mas um contente que se alegra no que Deus faz. E por isso descansa. Como que Paulo fez isso? Paulo preso, visa o bem do outro, escrevendo uma carta para pessoas livres, querendo animar as pessoas livres. É uma loucura. Só Deus no coração explica isso. A paixão de Paulo pela glória de Cristo e pelo bem espiritual era tão grande por aqueles que estavam sob seu cuidado, que ele guarda a dor dele mesmo e vai encorajar os outros. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Isso é obra de Deus. Paulo aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E Cristo fortalecia para isso, que é a Filipenses 4,13. Cristo fortalecia. Tudo nós podemos quando Cristo nos fortalece. Então, o contentamento dele também brotava de um coração que fervia de amor pelas pessoas. São os nossos 2 grandes mandamentos, afinal, não são? Amar a Deus de todo o nosso coração e amar o próximo. Quando a gente tira o foco de nós nos focamos em adorar a Deus e a servir o próximo, mesmo quando o sofrimento é inevitável. Então, para encontrar contentamento no sofrimento, a gente precisa reconhecer e trazer de uma forma prática para a nossa memória a bondade de Deus em meio à nossa aflição e o fato de que Deus é um Pai amoroso e soberano que está traçando uma história para nós, para nos tornar mais parecidas com Jesus. É Ele que sabe os planos que Ele tem para a gente. E Ele vai operar em tudo para o nosso bem, de nos conformar à imagem de Jesus. Contentamento não significa que a gente enfrenta uma vida sem dor. Não significa. Mas sim que em meio a ela, a gente é capaz de encontrar paz no controle soberano de Deus para tudo aquilo que acontece na nossa vida. Contentamento não significa uma vida isenta de aflição. Essa é uma versão, de novo, outra versão Disney de cristianismo. Não é o que a Bíblia ensina. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E com isso a gente chega no nosso final. Porque isso nos leva a ansiar pelo dia em que isso finalmente vai acontecer. Deus já venceu o mundo, mas agora a gente vive naquele período entre o já, mas ainda não. Já venceu o mundo, mas a gente ainda está aqui. E enquanto a gente ainda está aqui, a gente deve ansiar pelo dia que vem.
Então, o cristão contente é um cristão que anseia pelo céu. E aí, eu simplesmente amo essa história e eu falo ela toda vez que eu consigo. Que é uma história que está no livro, justamente, O Segredo do Contentamento, em que o William Barclay conta uma história de uma nadadora chamada Florence Chadwick, a primeira mulher que atravessou o Canal da Mancha a nado nos 2 sentidos. Ela tentou uma primeira vez, mas ela desistiu. Estava nublado nesse dia que ela tentou, e ela acabou desistindo porque ela estava muito, muito cansada, e aí ela desistiu. Quando ela foi tirada da água, ela descobriu que ela estava a 800 metros de distância da costa. Ela quase conseguiu. Quer dizer, para mim, 800 metros, nem sei quando ela já nadou, para só faltar 800 metros, né? Mas para ela, para o treinamento dela, realmente 800 metros era muito pouco. Mas ela não viu, e aí ela desistiu. E aí, mais tarde, numa daquelas muitas entrevistas, que o repórter adora pegar você no seu pior momento e fazer aquelas entrevistas. Mas por que você desistiu? Né? Você reconhece que faltava muito pouco e você perdeu a maior oportunidade da sua vida? Né? Uma loucura. Não sei se foi exatamente assim, mas eu sei que às vezes é assim que acontece, né? Mas aí, numa entrevista, ela disse o seguinte: eu não estou me justificando, mas se eu tivesse visto a costa, eu não teria parado. Se eu tivesse visto a costa, eu não teria desistido. E aí, 2 meses depois, ela refez o percurso, terminou, e não só foi a primeira mulher a concluir esse trajeto a nado, mas também quebrou o recorde de melhor tempo. Eu gosto desse exemplo, porque a nossa vida, muitas vezes, o que falta para nós é ver a costa. O que falta na nossa vida é que a gente se perde no meio do mar, e a gente esquece que tem uma costa lá no final. E a gente não só esquece que tem uma costa, mas a gente esquece o que tem lá. A gente esquece o que tem lá. Então, o nosso contentamento maior nessas aflições, nesses dias difíceis, é lembrar: tem uma costa. Tem uma costa. Esse é o ponto. Nós que temos Jesus Cristo, a gente precisa manter o nosso olho fixo na chegada. Na chegada. O céu é a nossa chegada. Se tudo que existe para a nossa vida é mar, aí a gente desiste. É cansativo demais. Mas não. Tem uma chegada. O céu é a nossa chegada. Vai comigo para Filipenses 3, versículo 20. Quando você abre, eu vou ignorar que é só uma página, eu vou tomar uma água. Então, quando vocês estão abrindo... Tá? Filipenses 3, 20 nos lembra o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidadania não é aqui. Não é só mar. Não é só água. A nossa cidadania tem um lugar. Nossa cidadania está no céu. O cristão contente reconhece que a sua cidadania está no céu. E lembra-se disso. Em outra versão, você pode ler: a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador. Nossa cidadania, nossa pátria, a gente deve reconhecer. Nós não somos daqui. Em tempos como os nossos, né, esse conceito de cidadania, de pátria, é algo importante para a gente considerar. E tem hora que é meio tenso, né, a gente pensar nisso. A nossa pátria, minha pátria, tem hora que é minha pátria, eu fico meio assim. Mas para nós não deveria ser. Não deveria ser confuso. O incrédulo coloca toda a sua esperança nesse mundo. Ele acha que é o próximo governo que vai resolver. Ele acha que é a próxima empreitada empreendedora que vai resolver. Ele acha que é o próximo relacionamento que vai resolver e valoriza tudo que está aqui acima de tudo. Mas o cristão reconhece: você não é daqui. Minha pátria não é aqui. Não tem governo que vai resolver aquilo que só Cristo pode. O que só Cristo pode resolver. Não tem. O nosso verdadeiro lar não é aqui. Nosso verdadeiro lar é o céu. E aí você talvez possa pensar o seguinte: não, tudo bem, mas se eu ficar pensando demais no céu, ou se eu me considerar peregrino aqui, eu vou viver uma vida meio alheia a esse mundo, não vou dar bola pra nada, então também não vou nem votar, minha terra não é aqui, então não vou fazer nada. Foca no céu e deixa pra lá todo o resto. Mas não é isso. Não é isso que a gente precisa entender desse trecho. Primeiro porque, de fato, se você falar que você está pensando demais no céu, eu vou duvidar muito. Ninguém nunca falou. 2 coisas que ninguém nunca falou.
Eu me arrependo, né? Eu passei tempo demais com os meus filhos. Ninguém nunca se arrepende disso. Certo? Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente diz justamente o contrário. Eu devia ter passado mais tempo com eles. Né? E outra coisa. Ninguém fala, eu acho que eu penso demais no céu, sabia? Acho que eu devia parar. Devia parar. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então a gente precisa pensar que o nosso problema é justamente o contrário. Por isso que está escrito aqui que a gente precisa lembrar que a nossa cidadania não é aqui. A gente precisa lembrar disso. A gente foca demais nas coisas terrenas. A gente tem dificuldade de focar no céu. A gente é consumido por essa vida, por esse mundo, como se aqui fosse tudo o que existe. E Paulo está lembrando a gente, você não é daqui. Não é tudo isso que tem, não é só isso que tem para você. Quanto mais a gente pensa no céu, pelo contrário, mais a gente se torna útil aqui na terra. Quanto mais a gente pensa lá, mais a gente se torna útil aqui. Por quê? Porque se eu estou vendo a costa, eu nado com mais vontade. Se eu estou vendo a costa, se eu estou vendo a chegada, eu não desisto, porque ela está lá, eu já estou indo. Eu já estou indo. A pessoa que pensa nas coisas da terra, ela fica buscando só coisa do mar, coisa egoísta. A pessoa que pensa no céu, busca as coisas de Deus. E quando eu busco as coisas de Deus, isso se traduz numa vida vivida aqui com mais piedade. A serviço de Deus e a serviço do próximo. Muito mais útil para o reino. O apóstolo Paulo exorta os colossenses, pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Só que, de novo, o contexto desse versículo, né, de Paulo aqui, é que ele está preparando os leitores para o que vem logo em seguida. Pensa nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. E aí, por que você pensa nas coisas lá do alto e não das daqui da terra? As instruções de fazer morrer o pecado, de você viver junto em amor e unidade, de você cumprir as suas obrigações, elas vão fazer sentido. Porque você não está pensando nas coisas daqui, você está pensando nas coisas de lá. E aí, porque seu olho está fixo lá. Aqui, você vive diferente. Então, a gente precisa entender que o céu, pensar no céu, né? Porque isso transforma a forma como a gente vive aqui. Aqui. Segundo ponto, Filipenses 1:23, Paulo diz que ele tem o desejo... Pode ir, vamos lá comigo. Então. Em Filipenses 1:23, a gente conhece um dilema de Paulo aqui. Em que ele diz que ele está vivendo pressionado. Ele deseja partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, mas é mais necessário que por causa de vocês eu permaneça no corpo. Uma coisa é a gente reconhecer que a nossa pátria não é aqui. E é o primeiro ponto, a gente precisa reconhecer, nós não somos daqui. Outra coisa é ter essa mentalidade que Paulo nos apresenta aqui. Ele deseja ir para lá. Ele anseia pelo céu. Uma coisa é eu saber que eu não sou daqui, outra coisa é eu ansiar por isso. Quando a gente vive para Cristo aqui, passar a eternidade com Ele deve ser o maior anseio do nosso coração. Isso aqui não é uma ideação suicida, tá? Não é uma coisa assim do tipo, eu desejo partir, então vou embora, tchau. Não é isso. Muito pelo contrário. Paulo consegue dizer isso porque ele sabe que buscando a Cristo aqui, o que aguarda ele lá na chegada é muito mais do que maravilhoso. As pessoas costumam dizer que querem ir para o céu. Mas muitas vezes o que elas querem mesmo é escapar do inferno. É bem diferente. É bem diferente. O céu é maravilhoso, não porque lá tem ruas de ouro. O céu é maravilhoso, não porque a gente não vai mais ter TPM. O céu é maravilhoso porque Cristo está lá. E porque Cristo está lá, a gente deve ansiar por uma vida com Ele. O céu é maravilhoso porque Cristo está lá. E se a ideia de passar uma eternidade no céu não te empolga, é porque você provavelmente não entendeu ainda quem Deus é e quem Cristo é. O céu não é só a alternativa melhor ao inferno. O céu é a presença de Deus, é uma eternidade com Cristo. Esse é o céu. Lembra, um cristão contente, ele de certa forma ele fica quase que insatisfeito aqui na terra, porque ele deseja mais e mais de Cristo. No céu, ele vai ter a Cristo, eternamente. Que alegria que isso deve dar pra gente. Que glória, que esperança.
Sabe aquela música? Eu sei que vocês sabem, alegria, alegria, céu, lindo céu. Lembram da música? Céu, lindo céu. Mansões celestiais todas feitas por Deus. Com Cristo vou morar no lindo céu. Este mundo jamais pode me separar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Olha que música linda. Uma música que a gente acostumou, infelizmente, a cantar só em funeral. Né? A gente canta ela em velório, canta em funeral, mas não é só lá. A gente deve ansiar pelo céu em vida, porque esse anseio nos ajuda a continuar rumo à costa. E eu também brinco, né? Porque de tanto mar, esse anseio pelo céu nos ajuda a fazer o que Dory nos ensina: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não porque você está nadando em círculos, mas porque a costa está lá. Você sabe a chegada, você sabe o final. O nosso final é esse. A gente não fica alienado, então, aqui para poder ir logo para lá. A gente fixa os olhos lá e aqui a gente dá o melhor de nós para nadar com o máximo das nossas forças, porque Cristo já conquistou. É certa a vitória. É certa a vitória. Por último, o contentamento cristão vem pelo reconhecimento do que nos espera lá. Então, eu anseio pelo céu, eu reconheço que eu não sou daqui. Eu anseio pelo céu e eu entendo o que me aguarda lá. Eu entendo o que me aguarda lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Aflições existem, o sofrimento dói. A gente não pode não passar por eles, mas a gente pode ter bom ânimo. Não só ele venceu o mundo, quando o que a gente vai viver lá nem se compara à melhor das melhores sensações de alegria, completude e realização que você já viveu aqui. Nada se compara àquilo que nos aguarda lá no céu. Não é fugir da realidade. Isso é reconhecer que essa vida é cheia de sofrimento, não tem como fugir disso, mas a realidade do céu significa, minhas irmãs, que para nós cristãs, o sofrimento tem fim e o sofrimento tem um propósito. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Aqueles que têm os olhos nas coisas do mundo ficam correndo atrás de uma paz que eles nunca vão conseguir alcançar. Esse mundo não satisfaz. Se é só esse mundo que existe para nós, que diferença há? A gente viu isso no clube. Cadê a Márcia? Você estava lá. O João estava lá também. Se é só isso que existe para nós aqui, o que nos diferencia de um animal? O que nos diferencia? Nada. Nada. Então, como diz o Garófalo, é melhor ser um macaco, né? Melhor ser um macaco, ficar pulando de árvore em árvore, tá tudo certo, não tem IPTU, não tem imposto de renda, não tem TPM, não tem climatério. Qual é a vantagem de eu ser humano? A vantagem de nós sermos feitas à imagem e semelhança de Deus, que somos criadas por um Deus perfeito e redimidas por um sacrifício perfeito. Não importa o quanto você tente, esse mundo nunca vai te satisfazer por completo. E sabe por quê? Porque Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Deus colocou no nosso coração um desejo por aquilo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer. E aí é C.S. Lewis, no seu livro Surpreendido pela Alegria, que diz: se há um vazio dentro de mim que nada nesse mundo é capaz de preencher, a explicação mais provável é que eu não fui feito para esse mundo. Eu não fui feito para esse mundo. Você não é daqui. Você não é daqui. Aceite, entenda essa realidade. Anseie pelo céu e lembre-se do que te aguarda lá. Quando a gente se encontrar com Cristo, a gente vai deixar de olhar para as coisas que se veem. A gente vai ter a clareza de tudo aquilo que hoje a gente só espera. A gente vai ter a visão da costa completa, com o pé na costa. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Pensar no céu mantém a gente seguindo. Pensar no céu mantém o crente seguindo. Não só pensar no céu, mas de fato desejá-lo. Desejá-lo. Verdadeiramente desejar estar no céu. A Bíblia nos ensina então que o contentamento só vem quando a gente reconhece que aqui não é o nosso lar. Nós não somos daqui. A gente anseia pelo que vem, reconhecendo que coisas grandiosas e gloriosas nos aguardam. E aí, porque a gente vê a costa e sabe o final, porque a Bíblia nos conta o final, a gente continua a nadar.
continua a nadar, porque a gente vai chegar. E quando a gente chegar, minhas irmãs, vai ser maravilhoso. Glória a Deus por isso. Fechando. Contentamento. Uma profunda satisfação na vontade de Deus. Eu reconheço quem Ele é. Ele é soberano, está no controle da minha vida. Reconhecer quem Ele é e a sua soberania combate murmuração, combate ingratidão, inveja, ciúmes, com um coração que descansa naquilo que Deus tem feito para nos tornar mais parecidos com Jesus. Que seja essa a nossa busca, minhas irmãs, dia após dia. Que a gente busque viver uma vida consagrada, que é vivida não para si mesmo, não para as coisas desse mundo, mas para Deus. Porque além de uma vida consagrada, essa vai ser uma vida contente, uma vida morta para o eu, uma vida conformada a viver a imagem de Cristo que se entregou por nós, para que a gente fosse livre para viver para Deus e para os outros. Essa vida de alegria é que está nas entrelinhas de toda a carta de Filipenses. Paulo só conseguiu o que ele conseguiu. Davi só conseguiu expressar confiança e alegria, porque ele confiava no Deus que ele tinha. E eles puderam ter uma vida que hoje também nos é oferecida, uma vida abundante. Vida abundante, vivida em Cristo, vivida para os outros e deleitando-se naquilo que Deus faz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que dias especiais tivemos aqui todas juntas. Eu tenho certeza de que o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor tem falado aos corações como tem falado ao meu, sobre esse tema sobre o qual nós precisamos tanto ser lembradas. Senhor, a Bíblia é repleta de verdades que para nós já são conhecidas, mas que nós insistimos em esquecer, ou que nós temos tanta dificuldade de praticar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração contente. Um coração que reconhece a sua soberania, o seu controle completo e absoluto sobre nossa vida. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é soberano e porque o Senhor é, a gente não precisa ser. A gente pode descansar, entregar o controle da nossa vida, entregar as nossas perguntas não respondidas, os nossos desejos ainda não satisfeitos e tudo mais nas tuas mãos, certas de que o Senhor está tecendo algo que é belo, porque Jesus Cristo é belo e o seu objetivo é nos tornar como Ele. Usa, Senhor, as circunstâncias, ajuda-nos a não ficar nos debatendo, querendo entender o porquê de tudo, mas a descansar. Oferecer um sacrifício genuíno de alegria, de louvor, de confiança e gratidão. E a ansiar pelo que nos aguarda no final. Obrigado, Senhor, porque o céu é uma certeza para todas nós que depositamos a nossa confiança em Jesus. O céu é uma certeza. Ajuda-nos a ansiar por Ele e a viver com essa perspectiva. Em nome de Jesus. Amém.